Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um Diálogo Espírita. A doutrina espírita passada a limpo. Convidamos neste momento o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. Então, vamos todos. Convidamos a todos, na verdade, para nos unirmos em prece, para nos entrarmos em comunhão com Deus, através dos ensinos do amado Mestre. Que nós possamos neste momento acalmarmos os nossos corações. Vamos utilizar de uma respiração calma, profunda, e vamos pensar em Jesus. Onde quer que estejamos, pensemos nele. Pensemos no amado Mestre. E não necessita pensar nele na cruz. E percebamos que estamos já mais calmos, mais leves, à medida que vamos nos entregando, permitindo sentir o amor do amado Mestre, que neste momento estará representado pelo nosso amigo e benfeitor. E podemos pedir que Deus nos permita os auxílios que necessitamos, quem sabe cirurgias espirituais durante esse evento, este maravilhoso evento, quem sabe o alívio às dores da alma que tanto nos perturbam. Obrigado, Deus, e que assim seja. O tema que abordaremos hoje intitula-se O Justo Remédio. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Em sua missão de consolador, recebe o Espiritismo milhares de consultas partidas de almas ansiosas, que imploram socorro e solução para diversos problemas. Aqui é um pai que não compreende e confia-se a sistemas cruéis de educação. Ali é um filho rebelde e ingrato que foge à beleza do entendimento. Acolá é um amigo fascinado pelas aparências do mundo e que abandona os compromissos com o ideal superior. Além, é um irmão que se nega ao concurso fraterno. Noutra parte, é o cônjuge que deserta do lar. Mais adiante, é o chefe de serviço insensível e contundente. Contudo, o remédio para a extinção desses velhos enigmas das relações humanas está indicado há séculos nos ensinamentos da Boa Nova. A caridade fraternal é a chave de todas as portas para a boa compreensão. O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. A recompensa de semelhante trabalhador, efetivamente, não pode ser aguardada no imediatismo da terra. Como colocar o fruto na fronde verde da plantinha nascente? Como arrancar a obra-prima do mármore com o primeiro golpe de cinzel? Quem realmente ama, em nome de Jesus, está semeando para a colheita na eternidade. Não procuremos orientação com os outros para assuntos claramente solucionáveis por nosso esforço. Sabemos que não adianta desesperar ou amaldiçoar. Cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. Saibamos caminhar, portanto, na senda que a vida nos oferece, sob a luz da caridade fraternal, hoje e sempre. Irmão Jussi, que está de volta, depois de umas férias bem gozadas e de trabalho, o que o irmão achou no Evangelho sobre esse assunto? Antônio,
De volta para onde nunca devia ter saído, mas sempre é bom sair, Antônio. Se Deus colocou todas essas maravilhas nesse planetinha azul à nossa disposição para evoluir, não é proibido que nós não só aproveitamos, mas nos deliciamos com o poder e a perfeição infinita deste Criador. Antônio, este é um tema que poderia ser colocado no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, a lei do amor sempre cabe, né? Mas eu vou me valer, Antônio, do capítulo 13 do Evangelho, que a mão esquerda não saiba o que faz a nossa direita, porque a irmã Rosália nos dá uma aula sobre caridade material e caridade moral, que é efetivamente o que mais se aproxima do que Paulo quis dizer aqui aos Tessalonicenses e o que Emmanuel comentou. Já há algum tempo eu tenho definido dentro de mim que caridade material se faz com a inteligência, e a inteligência está a serviço do homem na evolução. E a caridade moral se faz com o coração, pois é aquela caridade que tu tem alegria, tu tem prazer, tu não sente o que tu está fazendo, a não ser uma sensação de paz, de harmonia, uma intensidade que tu não sabe gravar. Então, vamos trabalhar o que a irmã Rosália nos fala aqui sobre caridade material e caridade moral. Irmão Dilson, concorda com ou tem algo a acrescentar além disso? Eu concordo e não há o que acrescentar. Caridade, eu estava pensando sobre esse assunto, nós já falamos desse assunto outras vezes aqui, mas sempre caridade nós temos que falar sempre, porque é difícil fazer caridade, gente. Por isso que eu quero levantar esse assunto. E caridade se faz naturalmente. Aliás, temos que chegar lá, né? A gente tem, Não se faz naturalmente, mas temos que chegar lá. Mas a gente tem caminhos, tem ensinamentos. Tem. Né? Porque há poucos dias atrás eu recebi uma pessoa, conversava com a pessoa e ela dizia que ela veio na casa espírita ou casa religiosa para agradecer. Ela não veio me pedir, porque ela tinha recebido mais de uma graça. Então ela sentiu a obrigação de vir na casa agradecer. Isso também ela está fazendo caridade, viu? Ela também sentiu a necessidade de receber essa graça, porque a grande graça que nós recebemos é a saúde física, mental e espiritual. Essa é a grande graça. Às vezes a gente pensa que é a graça da caridade material, mas a grande graça é da saúde. Pois então, a caridade moral. Eu concordo 100% e de todo, Julci, inclusive nós mencionamos que você estava num ócio pela qual nós te conhecendo, nós imaginávamos, né, você então na orla marítima, então ali degustando e ao mesmo tempo se assenhorando das situações que estavam ocorrendo na tua volta e orando para praticando todos, caridade. Orando para todos, para quem sabe para o universo, porque te conheço muito bem, e irradiando para todos nós neste planeta. Isto é caridade moral. Mas a caridade moral ainda ela é bastante desconhecida pela maioria de nós. Ainda nós possuímos no nosso normal a crítica, o desdém. A caridade moral é diferente. Para esse exemplo que a gente citou você, não importa o local que nós estejamos, ali o indivíduo expressar amor. E caridade moral é o amor em movimento. Caridade é o amor em movimento, tanto moral como material. É o amor pelo qual Deus outorga a Jesus nos ensinar como trabalhar ele. E Jesus nos deu tantos exemplos e realmente para sermos felizes na vida futura, não há outro caminho
que não seja caridade. Deus nos ensinou através do Mestre Jesus, e essa é a grande lição. Paulo disse isso, né? Na sua epístola, né? Ele diz assim, ó: Deus nos ensinou que vos ameis uns aos outros. Isso é a verdadeira caridade moral. Então, para alcançar isso, é preciso um grande treinamento. Olha, eu estou dizendo sinceramente para cada um, é preciso um grande treinamento, um grande ensaio diuturno, hora por hora, dia por dia, semana por semana, mês a mês, ano a ano, trabalhando em cima de cada um, em cima do nosso próprio eu interior, para começar a fazer isso. Porque isso é muito difícil nos tempos que estamos vivendo. É muito difícil fazer essa caridade aí, de amar uns aos outros, em tempos de desafios, em tempos das pessoas competirem diretamente, competem em tudo, e quando não ganham, se revoltam, há uma guerra interior, e a guerra se espalha para fora, e as guerras estão aí, mas é nós que provocamos, porque nós não adquirimos esta amar-vos que Deus nos ensinou, amei-vos uns aos outros. A matéria, Antônio, como ferramenta do orgulho, se torna uma arma poderosa na nossa mão. Arma mesmo. Ela prejudica, ela cria obstáculos, ela se reveste de uma série de sentimentos negativos. Então, esse exercício de amar aos outros como nós nos amamos, amar ao próximo como a nós mesmos, né? E fazer aos outros o que nós queremos que seja feito para nós. Jesus deu o caminho, Antônio. Naquela famosa pergunta que o Kardec fez para os espíritos, onde ele perguntou o que Jesus entendia pelo termo caridade, né? E ali a gente define racionalmente, e eis a importância da doutrina espírita nas nossas vidas, a gente define racionalmente um caminho que nós podemos seguir. Benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos alheios, que é o nosso calcanhar de Aquiles, Antônio. Nós estamos sempre voltados para o julgamento, nós estamos sempre voltados para a represália, nós estamos sempre voltados para a competição, quando nada disso é necessário para ser feliz. Neste mundo que Deus criou para nós, evoluirmos, há espaço, há tempo, há lugar para todos, não há necessidade de competição. Então, é um caminho que aquele ser selvagem primitivo, que alguns milhões de anos atrás nós fomos, vai vencendo aos poucos com o uso da inteligência num primeiro plano e depois com o coração. Depois com o coração. Se não for assim, ganharemos o justo remédio, que poderá ser amargo, né? Poderá, não, eu acredito que será muito amargo. Porque é dessa forma, né, que a gente vai aprendendo, pela dor, na maioria das vezes, e não pelo amor. O Jussi estava fazendo essa colocação, e é algo importante, eu acredito que a gente pode trabalhar bastante em cima desse tema, como nós fizemos julgamentos, né? Como nós competimos com os nossos irmãos. E por vezes, na maioria das vezes, ainda nos dizemos seguidores de Jesus. Nós somos o que, na verdade? Será que seguir Jesus basta dizer da boca para fora que eu sou seguidor de Jesus? Será que basta eu rezar algumas vezes na semana, com data e hora marcada? Será que basta nós exteriorizarmos algum jaleco? Eu acredito que neste momento, nosso momento é uma espécie de momento de perturbação.
pela qual a gente pode trazer esses diálogos e, quem sabe, alcançar outras mentes para uma breve reflexão a respeito. Será que o que eu estou fazendo, se fosse comigo, se eu estivesse no lugar do meu irmão, será que o julgamento que eu estou fazendo, será que a contrariedade que eu estou sentindo, será que o meu momento, se fosse o inverso, como eu estaria me sentindo? Então, nós atacamos o colega de trabalho, nós atacamos o irmão consanguíneo, um irmão de caminhada noutras searas. Acredito que nós devamos refletir se realmente somos verdadeiramente cristãos. E adianta desesperar, adianta amaldiçoar, porque a gente costuma fazer isso quando tropeçamos e quebramos um dedo, machucamos o pé. Adianta fazer isso? É claro que não adianta, né, Antônio? Mas enquanto o Dilson falava, eu me recordava de uma coisa que é impressionante, é um paradoxo, Dilson. Nós fazemos uso do julgamento que é para diminuir o nosso semelhante. Exato. Que é para o nosso ego nos colocar num patamar de superioridade. É superior, né? É impressionante essa autodefesa instintiva, Antônio, animal, de um período que nós já deveríamos ter passado. Então, o julgamento ele está na ponta do dedo do verbo, da atitude, porque nós queremos nos colocar em situação de superioridade. Quando amai aos outros como a si mesmo e faça aos outros o que queremos que fosse feito para nós, nos coloca em pé de igualdade na evolução. Eu não preciso ter medo do Antônio, do Dilson, das suas qualidades, das suas capacidades construtivas, elas não vão me prejudicar. Elas vão comigo e com as minhas deficiências, primeiro vão me ajudar e em segundo plano nós vamos construir junto algo maior. Isso vale aqui para a família, para o pai que não consegue educar, para o filho que é ingrato e não consegue entender a beleza da relação familiar, para um amigo fascinado que não compreende o mundo, para o irmão que nega o atendimento a um necessitado. Então, a caridade é viver a igualdade, é viver a simplicidade, é querer para os outros aquilo que gostaria que os outros fizessem para nós. Por longo período isso ainda vai ser teoria, mas para muitos já é prática. Sabem, Antônio e Jussi, queridos ouvintes, nós temos hoje uma ferramenta, um instrumento que nos facilita observarmos o que está aqui escrito. O filme Nosso Lar é um audiovisual perfeito da colônia Nosso Lar, descrita pelo espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier. Na colônia Nosso Lar, lá estão espíritos cheios de defeitos. Porque aquela colônia não significa o lugar dos anjos, mas um local de espíritos cheios de boa vontade para então quitar suas dívidas com Deus. Tem pressa de retornar à terra, tem pressa de se redimir. E lá nós poderemos observar, e quem não está lembrando ou não viu o filme, ou não leu o livro, façam isso e verificarão que todos estão lá realmente comungando um desejo de se libertar dos seus defeitos. Então, eles combatem a maledicência, eles não alimentam ela, eles não fazem pré-julgamento. Todos lá se querem bem. O nosso momento atual, aqui nesta encarnação, aqui representa um local abaixo da colônia Nosso Lar. E eu diria
um local mais próximo do umbral. E nós estamos aqui nesse local. Se nós desejamos sair daqui e não retornarmos mais, é muito importante que nós utilizemos, por exemplo, essa maravilhosa obra nos trazida pelo amado Chico, que nós possamos estudar os acontecimentos naquela colônia e quem sabe copiar num primeiro momento, até nós conseguirmos um treinamento, após um treinamento exaustivo, então ter a naturalidade de proceder como procedem aqueles obreiros do Senhor que lá se encontram. Poderíamos falar muito a respeito, Antônio, sobre essa maravilhosa obra que nos exemplifica tanto a caridade moral, ou como nós podemos e devemos proceder, não é mesmo? Só para esclarecer, como a Terra está mudando, que nós retornemos para a Terra, sim. Que nós não retornemos mais, não. Mais por perto do umbral. Mas que nós retornemos para a Terra nas próximas encarnações. Sim, isso é o nosso desejo maior, né? Não podemos esquecer disso. A Terra está mudando, porque as pessoas da Terra estão mudando. E aqueles que não mudarem irão, e aí sim, para um lugar pior que a Terra. Aí sim. O irmão José faz as considerações finais e a prece final já? Também. Então, Antônio, o tempo voou, né? Mas eu não posso esquecer também, Antônio, da necessidade de nós praticarmos amplamente a caridade material. Ela é extremamente necessária num planeta de expiação e provas que a fome grita, que a fome dói, que a fome adoece, que as pessoas do planeta, a metade da população ou quase isso, tem necessidades físicas e tem sofrimentos, dores e doenças horríveis em relação a isso, quando uma minoria detém todo o poder econômico. Então vamos nos esforçarmos para fazer do Consolador prometido uma nuvem, uma boa nova, efetivamente, como diz o Evangelho, para que alcance a todos, que nós possamos levar este entendimento. E já, então, Antônio, partindo para a nossa oração, que a gente possa mergulhar em nós mesmos, nos nossos corações, fazendo aquela autoanálise da nossa consciência, de que hoje levantamos com a certeza de que seríamos melhores do que ontem, e que o amanhã possa ser muito melhor que hoje, por aquilo que nós estamos fazendo. Que a caridade amanheça e durma no nosso coração, no sorriso, na compreensão, na desculpa, no abraço, na entrega de algum material aos necessitados, mas que possamos justificar aquilo que Jesus nos ensinou no sentido da irmandade entre os seres. Muito obrigado pela oportunidade e pela reflexão, Senhor. Que assim seja.